igreja espetacular. E eu poder compartilhar e passar esse momento aqui com vocês também, para mim, é uma grande honra. E como falei hoje pela manhã, eu espero, depois de 46 anos, ser convidado de novo, certo? Para esse momento. Eu quero também agradecer ao pastor e à irmã Flávia, que nos receberam também. E, como falei hoje de manhã, pela primeira vez, comi um churrasco feito por um verdadeiro gaúcho, né? E não vai ser a última vez, foi espetacular. E também os momentos que nós temos passado juntos, nos passeios e a comunhão. Quando o pastor foi lá em São Luís, foram momentos excelentes, momentos muito bons e se repetiram aqui. Então eu sou grato pessoalmente ao pastor também. E à igreja que tem nos recebido de braços abertos e que tem sido muito atencioso, muito gracioso para comigo. Eu queria iniciar lendo os dois textos que nós temos usado como ponto de partida para as nossas mensagens. Nossas exposições têm sido no livro de Neemias, mas nós estamos usando como ponto de partida duas passagens. Uma é a passagem-chave da conferência, Colossenses 1 e 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E depois nós estamos pegando carona com isso e olhando Efésios 5 e 25, porque o apóstolo Paulo está expressando o seu amor, ele é capaz de sofrer por amor a Cristo, porque Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja? Efésios 5, 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor que Jesus Cristo tem para com a sua igreja, o amor que o homem deve ter para com a sua esposa. Esse é o ponto de partida, é o ponto principal de todas as pregações até agora, e vai ser o ponto de hoje à noite também. Antes de prosseguir, vamos orar. Senhor, eu peço esta noite, mais uma vez, a tua capacitação, peço esta noite a orientação do teu Espírito Santo e a operação deste teu Espírito Santo no coração de cada um de nós, até de mim, e os que estejam ouvindo, para que a tua palavra encontre solo fértil, para que possa florescer ali a tua palavra, rumo à justiça, rumo a vidas que são vividas segundo os padrões da tua palavra. Estas coisas nós pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua compreensão nesta noite, para que a tua palavra seja entendida e aplicada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Amém. Nós temos só em questões de revisão, nós estamos falando sobre esse tema do amor que Cristo tem para com a sua igreja. Eu pedi no início que a gente não fizesse uma linha tão fixa contra a igreja, entre a igreja universal e a igreja local, porque para ter uma igreja universal forte, nós precisamos ter igrejas locais fortes, né? Então, muitas vezes na palavra de Deus, o que se aplica à igreja universal também se aplica de uma forma mais precisa na igreja local. Então, muito obrigado. Nós falamos no início, olhando para o livro de Neemias, nós falamos sobre como orar pela nossa igreja. Depois, hoje pela manhã, foi como defender a nossa igreja dos amigos externos e internos. E hoje à noite nós vamos colocar como se alegrar na presença da sua igreja local. Se você colocar de outra forma, você pode colocar como aproveitar ao máximo a sua participação na igreja local. Mas antes de tudo isso, eu tenho uma confissão para fazer com os irmãos. É uma confissão que os irmãos vão pensar menos de mim, mas talvez tenha irmão aqui que eu fazer essa confissão, os irmãos vão pensar mais de mim, certo? Não sei, mas eu vou fazer essa confissão logo. É que eu sou palmeirense. Essa é a confissão minha que eu vou fazer. Agora, eu fazendo isso em
São Luís, a metade do grupo, eita, pastor. E a outra metade, ei, pastor. Não teve o impacto aqui que normalmente tem lá. Mas essa é a minha confissão, eu sou palmeirense. Mas deixa eu dizer o tipo de palmeirense que eu sou. Se você colocasse uma arma na minha cabeça e diz o nome de um jogador do Palmeiras, ou você morre, eu morreria. Não sei. Se você vai me perguntar, pastor André, qual é o nome do técnico de Palmeiras? Não sei. Não sei. Pastor, quando foi a última vez que Palmeiras jogou? Não sei. Qual foi o último jogo que ganhou? Também não sei. Eu sei que não tem mundial, isso eu sei. Mas não sei, isso é um pouco constrangedor, porque eu tenho uma camisa em casa de Palmeiras. Aí eu visto essa camisa, porque eu sou palmeirense, né? Aí eu visto essa camisa, eu vou andando pela rua e tem gente, ei, palmeirense! Aí eu, ei! Aí e o cara, ei, o jogo de ontem! E eu, pois é. Aí eu fico esperando e o cara diz, pois é, foi fantástico, foi massa, né? ou rapaz, eu aqui também, foi terrível, quando é que vai, né? Como é que pode? Aí eu falo, juiz ladrão, rapaz, é sempre assim. Mas assim, eu sou, não sou apenas palmeirense, mas eu sou péssimo palmeirense. Péssimo palmeirense. Eu confesso isso logo, né? Agora, tira Palmeiras e coloca crentes, principalmente em sua relação com a igreja local. Aí você vai dizer, eu sou crente, mas me diga uma coisa, qual foi o tema da última mensagem que seu pastor pregou? Você sabe? Qual é a série que ele está fazendo? Quais são os irmãos na sua igreja que estão passando necessidade? Quando foi a última vez que o pastor pregou uma coisa no domingo e você olhou e você disse, eita, isso aí é para mim, eu preciso confessar esse pecado e me arrepender? Ou quando foi a última vez que alguém pregando a palavra de Deus e você disse, rapaz, isso é uma coisa que Deus quer que eu faça, então eu vou arranjar minha vida, organizar minha vida e fazer. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você, de vontade própria, chegou para o outro irmão e disse, irmão, você está com problemas? Eu estou notando um aspecto meio diferente. Eu posso orar por você? Quando foi a última vez? E eu digo que, eu não quero saber, não levante mão, mas eu digo que muitos crentes andam sendo crentes da mesma forma que eu sou palmeirense. Ou seja, péssimos. Por quê? Por causa de sua negligência da igreja local. Negligência em participar da igreja local. Agora, a analogia que nós estamos usando esta semana toda tem sido de Efésios 5:25, Cristo amando a igreja. Então, como é que um homem, quando ele está apaixonado, como é que ele faz, como é que ele ama aquela sua mulher, né? Ele ora por ela, a gente falou, ele defende ela, e agora ele se alegra na sua presença, ele aproveita de cada minuto. Eu falei hoje, pela manhã, dando o nosso testemunho, que eu e minha esposa, nós namoramos 4 anos à distância. Não foi divertido, não recomendo, mas nós fizemos. Isso foi antes do tempo de WhatsApp, nem Facebook, nem nada dessas coisas. Então eram telefonemas uma vez no mês, porque era caro, e e-mails, porque isso foi no início do tempo dos e-mails, e era e-mail. E assim, eu estudava no seminário, e meu acesso lá nos Estados Unidos, meu acesso a e-mail era através dos computadores que tinha na biblioteca. E minha vida era assim, durante 4 anos. Eu ia para a aula de manhã, eu assistia a primeira parte da aula e o professor normalmente dava um intervalo. No intervalo eu corria para a biblioteca, para abrir o meu computador, para ver a minha conta do computador, para ver se tinha um e-mail da Itaciara. E se tinha um e-mail da Itaciara, mesmo se era 3 linhas, oi, estou bem,
como você está, estou orando por você, eu vibrava. E quando não tinha, eu voltava cabisbaixo. Aí meus amigos brincando, sabe, quando eu voltava, não tinha. Ou quando eu voltava feliz, tinha e-mail da brasileira, né? Eu carregava comigo fotos dela. Tinha até uma senhora que disse, que falou que quando ela conheceu finalmente Itaciara, ela confessou para mim que ela pensou que eu estava inventando Itaciara. Dizendo que eu tinha uma namorada brasileira quando não tinha, né? Aí quando ela foi para os Estados Unidos foi isso. Mas assim, o ponto é que eu queria saber, eu desejava passar todo minuto na sua presença e não podendo estar na sua presença, eu queria pelo menos saber dela, de toda forma possível. Trazendo isso para a igreja, qual é nosso compromisso com a nossa igreja local? Nós estamos no livro de Neemias, nós temos traçado a linha teológica, não vou fazer hoje, você pode, eu acho, assistir o vídeo, se você quer saber, mas basta relembrar que desde o Jardim de Éden existe uma linha reta que vai do Jardim de Éden para esta igreja local aqui, toda a igreja local na Igreja Universal Corpo de Cristo. Existe uma linha que vai do Jardim de Éden para a igreja local e essa linha passa por Jerusalém, que Jerusalém servia como um ponto onde os crentes do Antigo Testamento se uniam para adorar a Deus, né? Diferente do templo, que o templo era o santuário, né? Que somos nós hoje, mas Jerusalém era a cidade, era o local onde existia a adoração. E no livro de Neemias a gente tem costume de dizer que Neemias construiu os muros, mas construir os muros era apenas a construção de uma infraestrutura para capacitar a restauração da adoração na igreja local. Na igreja local ordenada por Deus naquele tempo, que era a cidade de Jerusalém. Então, abrindo parênteses, infraestrutura é importante. Eu estou aqui com uma inveja gospel dessas instalações que vocês têm, certo? Nosso é uma fração disso aqui. Um dia, Deus permitindo, vou ver a Igreja Batista Regular Ebenezer precisando de um templo deste tamanho, né? Mas presta atenção, isso aqui é secundário. Você tira tudo isso aqui e você ainda tem a igreja, entendeu? Ok, todos nós estamos em sintonia nesse ponto. Ele está construindo os muros, mas era para facilitar e permitir que a adoração continuasse, certo? E então nós chegamos na leitura de Neemias, em capítulo 8 e em capítulo 9, nós temos o auge do ministério de Neemias, onde a adoração é restaurada. E nós temos aqui relatos de uns cultos, 2 cultos que fizeram. É impressionante, eu quero que os irmãos notem aqui, porque nesse momento nós vamos ver 4 ingredientes para um crente que está comprometido, um crente que ama realmente, um crente que curte a presença, um crente que aproveita ao máximo a igreja local. 4 ingredientes importantíssimos. Primeiro nós encontramos em Neemias 8:1. Diz o seguinte: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e fizeram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Essa aqui é o fundamental, irmãos, é o mais importante, se não tiver isso, não vai ter o resto, certo? Esse ingrediente para você aproveitar a igreja vai parecer óbvio, mas se fosse tão óbvio, nós não teríamos tantos problemas com isso. Fundamental para aproveitar tudo que a igreja local tem a oferecer é a nossa presença nos cultos e nas programações. Você não pode aproveitar da igreja local se você não estiver presente corporalmente. O Novo Testamento confirma isso em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ou admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor de Hebreus aqui está nos dizendo: olha, esteja nos cultos.
cultos, não ignora os cultos. Agora, falando de uma forma prática, nós entendemos, porque eu já vejo as pessoas pensando e levantando a mão, mas pastor, eu trabalho, essas coisas. Nós entendemos. Eu tenho 2 policiais na minha igreja, a gente entende que tem trabalhos que exigem isso. Nós entendemos que tem circunstâncias de saúde e outras coisas que proíbem. Mas, por exemplo, nós temos um senhor na minha igreja que ele tem uma filha com sérios problemas. E esses problemas inibem várias vezes a participação na igreja. Mas nós sabemos de uma coisa, que ele queria estar com os irmãos. E cada oportunidade que ele tem, ele está lá. E nas condições que ele tem, cada vez que ele tem uma oportunidade de servir, ele está lá servindo. E eu queria que todo o resto da minha igreja tivesse essa mesma atitude, essa mesma inclinação. Porque, irmãos, é o seguinte, eu falei no início, no exemplo, enfatizamos na primeira mensagem, mas se nós somos crentes em Jesus, habitados pelo mesmo Espírito Santo, então esse Espírito Santo vai estar em nós operando e desejando que nós estejamos em comunhão com outros crentes também habitados pelo mesmo Espírito Santo. E se você não sentir, se você não tiver nenhum desejo de estar com os irmãos em Jesus Cristo, o máximo possível, irmãos, tem alguma coisa errada. Se a sua mentalidade é quantas vezes na semana eu preciso ir para a igreja, complicado. Porque a atitude de um crente habitado pelo Espírito Santo naturalmente vai ser: puxa, quantas vezes nessa semana eu vou ter o privilégio de estar com meus irmãos? Quantas vezes? Eu espero que pelo menos alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Às vezes é impossível a gente estar. Eu lembro, a gente viajou, eu e minha esposa em maio, nós tivemos a oportunidade de estar em outro país, em Paris, e nós chegamos no dia de sábado. Eu tinha já pesquisado uma igreja em Paris para assistir, uma igreja batista em Paris para assistir. E só que a gente estava hospedado meio longe, nós chegamos no sábado e tem um fuso horário doido, e a gente chegou e a gente estava morto. Então naquele primeiro domingo nós não fomos para nenhuma igreja. Eu senti falta, eu senti a ausência disso. No outro domingo chegou e no sábado a gente havia feito uma viagem bem longa e voltamos para Paris e Tassiana diz: Abel, eu estou morto e cansado, eu não sei nem se eu vou poder ir para a igreja. Eu disse: tudo bem, querido, pode ficar, não quero que você, mas eu vou. Que eu não aguentava mais. Aí eu entrei no metrô, fui do outro lado de Paris para encontrar essa igreja. Cheguei lá, meu francês é tolerável, eu não sou fluente, mas eu cheguei lá e eu entrei lá, eu estou em casa. Não conheci ninguém, mas eu estou em casa. Por quê? Porque eu estou entre pessoas habitadas pelo mesmo Espírito que eu. Depois, no terceiro domingo, a Itaciara estava muito bem, aí nós fomos para essa igreja de novo, e foi fantástico, entre os irmãos. É assim quando você é crente em Jesus Cristo. E se sua mentalidade é de novo para a igreja, para aí, tem um problema. Em cada ponto hoje eu vou oferecer umas dicas. Então nós temos aqui 3 dicas. Primeiro, procure organizar sua vida ao redor dos cultos na igreja, dos eventos da igreja. Organizar sua vida ao redor dos eventos da igreja e não vice-versa. Sejam honestos com vocês mesmos nesse momento. Você organiza sua vida espiritual ao redor da sua vida profissional? Ou você organiza sua vida profissional ao redor da sua vida espiritual? Entendeu a diferença? Nós precisamos comer, nós precisamos ter as nossas profissões, nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades. Eu não estou dizendo isso. Mas a igreja não exige tanto. Mas mesmo assim, o pouco que a igreja exige, o pouco que a igreja oferece, e nós temos dificuldade com isso. Quem é mais importante? Faça essa pergunta para você mais vez por outra. Quem é mais importante? Meu chefe no trabalho ou Jesus Cristo que morreu por mim?
Quem é mais importante, meu chefe do trabalho ou meus irmãos da igreja? Faça essa pergunta e veja se você gosta da resposta. Eu vou pisar nos pés aqui, meus irmãos me perdoem, mas eu posso, porque eu vou no avião na quarta-feira, vocês não vão ainda ver mais. Organizar sua casa para que cheguem os cultos na hora certa. Eu digo aquilo que eu sou pecador nisso. É um esforço que eu faço e não vem facilmente. Muito complicado quando você tem filhos em casa, não estou dizendo que não é. E parece que o inimigo gosta de nos atentar nos domingos. Gosta demais. As coisas, tudo durante a semana corre bem no domingo, e de repente o bicho pega. A gente fala no Nordeste, a vaca vai para o brejo. Nos domingos, justamente 1 hora antes do culto. Faça essa pergunta para você mesmo. O que é necessário para me tirar de uma programação da igreja? É muito fácil. Eu ia ter isso na igreja, mas está acontecendo outra coisa. O que vem pode me tirar da igreja? Eu lembro que quando eu era jovem, tinha um grupo musical que eu curtia muito e era um grupo de música clássica. Eu era um desses meninos insuportáveis que gostava de música clássica com esse tipo de idade, essa idade. Eu tinha um grupo, era um conjunto de metais, de trompete, essas coisas. Eu tinha todos os suas cassetes, fita cassete, lembra de fita cassete? Eu tinha todos os cassetes desse grupo. E eles vinham para uma cidade próxima. Aí eles vêm, a gente vai, eu perguntei para minha mãe disse, eu levo você, ótimo. Aí a gente olhou e era numa quarta-feira à noite. Culto de oração. Aí eu disse para a mãe, a gente está em toda quarta-feira, todo culto de quarta-feira à noite. A gente não pode pular uma quarta-feira para ir nesse grupo. E a mãe disse, não. Aí eu fiquei chateado com ela. Hoje eu agradeço ela, porque ela me ensinou uma lição muito forte. Estar com os irmãos, estar na igreja de Deus é mais importante dessas coisas. O que me tira de um culto da igreja? Então, o primeiro ponto é estejam presentes. Aqui o povo de Israel todo, como um só homem, estava presente no culto. Nada alegra o coração de um pastor mais de ver uma igreja cheia, de ver todos os irmãos presentes, ou a maioria dos irmãos. Nada desanima um pastor mais do que chegar na igreja e ver uns 2, 3 irmãos. É complicado, é ruim. E se isso é a questão da vida do pastor, imagine Cristo. Quando ele vê o tanto dos irmãos redimidos, que ele redimiu, que não dão importância de estar na programação das igrejas. Segundo ingrediente, nós vamos encontrar em versículos 2 até 8 de Neemias, capítulo 8. Presta atenção, é meio longo, mas presta atenção. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, presta atenção, desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Semai, e Anaías, e Urias, e Alquias, e Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Esbadana, e Zacarias, e Mesulão. Deixa eu abrir parênteses aqui para vocês que estão estudando pregação. Quando você chega a esses nomes, o segredo é ler rápido e com convicção. Isso aí. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebatai, e Odias, e Maceias, e
Telá e Azarias e Josabade e Anã e Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, presta atenção, e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, entendesse. Alguns aspectos importantes desse trecho que nós lemos. Primeiro, uma focalização na leitura da palavra. Nas mensagens normais que eu prego, eu digo normais, que quando eu não estou em conferência na minha igreja, eu sempre começo com a leitura do texto que nós vamos expor. Eu lembro o meu professor de pregação lá nos Estados Unidos, ele nos contou que uma vez um aluno chegou para fazer a pregação na sala de aula, que você vai aprender, e começou dizendo a seguinte: olha, hoje eu vou dispensar com a leitura por causa do tempo, e vou direto para a mensagem. Aí no final o professor deu essa avaliação: você pulou a leitura, e a leitura teria sido a única coisa que prestasse dessa mensagem. Eu sempre lembro disso, certo? E eu nunca pulo essa parte, porque pode ser que seja a única coisa que preste. Nós acreditamos que a palavra de Deus tem poder, então nós devemos estar enfatizando a leitura da palavra de Deus, até sem a nossa explicação. Explicando é importante, nós vamos chegar lá. Mas porque Deus é capaz de pegar a sua palavra e aplicar aos corações. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Leitura da palavra diária é muito importante. Não deixe de investir isso na sua vida pessoal. Outra coisa, eu quero que vocês notem o investimento de tempo. Ficaram, e dá a entender que ficaram em pé, estavam lá em pé, do nascer do sol até meio-dia. E aqui, em nossos tempos que Deus tem abençoado tanto, nós reclamamos quando o pastor passa 5 minutos da mensagem. Olha como nós somos carnais. Isso revela para nós que nós estamos longe desse povo em que se toca a nossa fome e sede pela palavra. Estavam lá não porque estavam obrigados, mas porque pela primeira vez em muito tempo a palavra de Deus estava sendo aberta e eles estariam ouvindo as palavras de Deus e sendo explicado. Também junto com isso vai a questão da atenção. Eles deram atenção à palavra de Deus, prestaram atenção, chegaram lá e sua atenção total estava lá, diferente do que eu, muitas vezes, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, e minha atenção está nas outras coisas que eu tenho que fazer, o que eu vou comer quando chegar em casa, os desafios que eu vou enfrentar na outra semana. Eu acho interessante também que ele faz questão de dizer que eles colocaram o púlpito no lugar alto e pregou dessa posição de autoridade. Existe uma linha de pensamento hoje que diz: não, o crente deve sentar, a igreja deve ser os crentes sentados num círculo e cada um explicando a palavra de Deus da forma que o Espírito mexe no coração de cada um. E isso é uma receita para o desastre. E embora você não tenha talvez uma plataforma, que na minha igreja não tem, mas a Bíblia deve ser pregada de um lugar de destaque. Dizendo não para engrandecer o pastor. Tudo deve ser feito para não engrandecer o homem, mas sim engrandecer a autoridade da palavra. A minha igreja lá nos Estados Unidos é uma igreja que tem certas condições e eles acreditam muito nisso. Então eles fizeram, quando eles remodelaram a igreja, eles colocaram um púlpito muito alto, enorme. Eu disse para ele: esse púlpito tem seu próprio cetro. É enorme esse púlpito. Eu vou lá e fico perdido. Mas eles colocaram isso, é uma lembrança visível que a autoridade daquela igreja fica na pregação da palavra de Deus. E outra coisa, no final, essas mensagens eram mensagens expositivas. O que quer dizer isso? Eles leram um livro e depois eles explicaram o sentido. Com a base que é a palavra de Deus, nós lemos o que tem na palavra de Deus e depois nos explicamos para que o povo possa entender, tintim por tintim, como a gente fala.
para poder entender. Isso é pregação, a definição de pregação expositiva. Isso é um dos motivos, eu acho uma grande segurança disso. Eu não sei os hábitos do pastor, e se o pastor tem outro método, Deus abençoe. Eu não estou querendo dizer que não está certo, mas eu gosto de pregar livros da Bíblia. Por quê? Porque existe uma liberdade nisso. Eu posso pregar o texto, e se alguém se sentir ofendido pelo que eu prego, no capítulo 3, e chegar para mim, por que você pregou isso? Eu digo, porque na semana passada eu preguei capítulo 2, e capítulo 3 é o próximo. Certo? Então, se você se sentiu ofendido, é porque a palavra de Deus está mexendo no seu coração. Se arrependa. Liberdade tremenda nesse sentido. E assim, você vai mais ou menos na ordem que o Espírito Santo colocou. E tem uma legitimidade nisso também. O Espírito Santo colocou nessa ordem, eu vou nessa ordem. Né? Aí por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Às vezes o povo da igreja fala, pastor, de novo o livro de João. O livro de João. Estamos em João atualmente. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou desse jeito. Certo? Interessante, no Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 24, aqueles primeiros crentes lá fizeram o quê? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, Deus se revelando através dos apóstolos e os primeiros crentes assim devorando. O que Deus tem a nos dizer hoje? Aqueles irmãos bereanos em Atos 17, 11. Lindo essa passagem. Linda, né, essa passagem. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. E os que estavam em Tessalônica não eram ruins. Mas por que esses eram mais nobres? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Presta atenção, nessas Escrituras são no Antigo Testamento. Só para abrir esse parênteses. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles não só escutavam, mas estavam lá com suas Bíblias, e quando o pastor, o apóstolo falava, eles disseram, será que isso bate com as Escrituras? E quando viram que batia, receberam. É isso aí. O apóstolo Paulo exorta Timóteo em 1 Timóteo 4 e 13, ele está deixando umas dicas, deixando umas exortações aqui, que ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4 e 13. O trabalho de Timóteo, pastor, era ler, exortar e ensinar. A responsabilidade dele. Algumas dicas. Primeiro, se vocês souberem, o povo da minha igreja sabe o que eu vou pregar no próximo domingo. Por quê? Porque se eu preguei João 3, o próximo vai ser João 4. Se vocês souberem, tem como saber. Faça uma revisão do texto antes do culto. Isso prepara sua mente já para o que você vai ouvir. Segunda coisa, eu enfatizo muito isso na minha igreja. Anotar durante o culto o esboço da mensagem. Você não sabe o que faz com o meu coração quando alguém da minha igreja chega e diz, pastor, eu perdi o segundo ponto, pode me dizer que esse aqui estava ouvindo. O pastor, eu não entendi bem essa parte. Revisar a mensagem durante a semana. Quando o pastor, depois de pregar, você volta, você tem suas anotações no seu devocional, volta. O que o pastor falou sobre essa passagem? Revisa, para que isso fique na sua mente. Se tiver alguma dúvida, chame seu pastor. Pastor, tenho dúvida, pode me explicar isso? Como eu disse, mais alegria não tem do que quando alguém chega na minha igreja e demonstra que está interagindo com o texto que eu preguei no domingo. Pense no pastor feliz. Então, nós temos até agora 2 ingredientes, né? O primeiro ingrediente é a presença nos cultos. O segundo ingrediente é a atenção à pregação da palavra. O terceiro ingrediente, nós vamos encontrar aqui em versículos. Começando em versículo 9. E Neemias, que era o Tissata, o título político dele. E o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas ensinavam ao povo
que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Versículo 12, presta atenção. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Presta atenção, se você está anotando aqui, já colocando em prática o último ponto, o terceiro ingrediente é investindo na comunhão. Investindo pessoalmente na comunhão. O que acontece aqui? Os líderes estão pregando e o povo está ficando convicto. Estão começando a lamentar os seus pecados. Mas antes disso, é interessante que é antes disso, porque a gente vai ver isso depois. Mas antes disso, os líderes da igreja querem ensinar a igreja a viver em comunhão. E eu creio que existe um motivo por isso, que a gente vai ver depois. Mas aqui nós temos a importância da igreja viver em comunhão. E aqui nós sabemos, com certeza, sem sombra de dúvida, que esses irmãos de Jerusalém eram batistas. Porque a comunhão envolvia comida. Agora eu brinco. Mas vocês sabem que biblicamente a comunhão envolve comida. De fato, a única fora o batismo, a única cerimônia que Deus deu para a sua igreja, tirando todas as cerimônias que existiam no Antigo Testamento, a única cerimônia que Deus deu para a sua igreja hoje é o quê? A ceia do Senhor, que nós chamamos de comunhão. E é algo que nós devemos estar fazendo junto. Mas nunca, é a única vez, nunca a Bíblia diz, inclusive nós temos indícios no Novo Testamento, nunca é a única vez que nós deveríamos juntar para comer. Atos, de novo, capítulo 2, passando um pouco mais para frente, em 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles não estavam apenas ceando junto quando celebravam a comunhão, a ceia do Senhor, mas depois eles iam de casa em casa e compartilhavam e enviavam presentes de comida para os outros irmãos. E eu vou dizer, irmãos, eu tenho vivido isso essa semana. Vocês querem que eu volte mais 10 quilos mais gordo, eu acho. Porque, irmãos, misericórdia, cada vez que eu não estou reclamando, cada lugar que a gente vai é uma comida mais interessante, melhor do que no outro. E já estão falando sobre a semana que vem. Que bênção! Mas vocês fazem isso com o preletor? Minha pergunta é: vocês fazem com vocês? Fazem isso com vocês? Agora, hoje foi fantástico, né? E é isso que a Bíblia fala. Nossos tempos, eu diria o seguinte, que nossos tempos de comunhão, desse tipo que nós fizemos hoje à tarde, são quase da mesma importância do que nossos cultos de exposição. Porque é ali que nós interagimos uns com os outros, de uma forma interpessoal. E é ali que nós descobrimos as lutas uns aos outros. E é ali que nós apoiamos uns aos outros. Eu descubro que os momentos que eu estou com os irmãos em casa, ao redor de uma boa mesa, ou como a minha prática, eu tento uma ou duas vezes no mês, levo algum jovem para jantar, né? Numa lanchonete ou no shopping, só para saber como está a vida. E nesses momentos informais, muitas vezes o discipulado acontece mais do que nos momentos formais do programa do discipulado. E na verdade minha experiência é essa: no momento que a gente coloca o nome programa de, você matou qualquer coisa que você estava querendo fazer.
Porque essas coisas muitas vezes acontecem melhor de uma forma orgânica. Eu fiquei impressionado numa igreja mantenedora nossa, lá nos Estados Unidos. A gente passa um tempo nessa igreja porque normalmente a gente é hospedado numa casa que essa igreja tem para missionários. Então a gente passa mais tempo com essa igreja. E o pastor atual dessa igreja instituiu uma coisa que eu achei fantástica. Não é um programa, mas é uma tradição que a igreja tem. Todo domingo, depois do culto à noite, o último amém, a última oração, aí o povo levanta e começam a questionar uns aos outros. E aí, qual vai ser o restaurante hoje? Vai ser a sorveteria? Vai ser o self-service? Vai ser outro restaurante? Aí eles chegam a uma decisão. Vai ser esse restaurante hoje. Pronto. Aí todo mundo entra nos seus carros e vai. E passa mais 2 horas junto. Depois de 1h30 junto na igreja, eles querem passar mais 2 horas junto. A maioria das pessoas da igreja nesse restaurante. E o pastor me diz: olha, eu tenho mais tempo, mais sucesso no aconselhamento e no discipulado que eu tenho naqueles momentos do que eu tenho na igreja. Porque isso é a igreja vivendo em comunhão. Mas digas, estejam presentes nos momentos de comunhão fora dos cultos. Alguns crentes pensam: eu estou indo para os cultos, ou eu vou para um culto na semana, e eu fiz meu dever. Mais uma vez eu digo, se nossa atitude é quantas vezes eu tenho que estar presente, então a nossa atitude está errada. É mesmo, abrindo parênteses, mesmo quando alguém diz: pastor, quanto é que eu tenho que dar para a igreja? A atitude é errada. Quanto é que eu posso dar para a igreja? Presta atenção, procure e desenvolve o hábito, segunda dica, desenvolve o hábito de prestar atenção às necessidades dos irmãos ao redor. Você tem irmãos na igreja, com certeza, não conhece, mas você tem irmãos na igreja que estão passando por muita tristeza, muitas dificuldades, e você nem sabe, mas que estariam desesperados para alguém, e muito feliz para alguém chegar e dar uma ajuda, mas talvez tenham o orgulho de pedir, o orgulho de falar, vergonha de falar. Mas estão, e quando você começa a desenvolver relacionamentos, é que você começa a descobrir. E promove momentos de comunhão entre irmãos fora da programação da igreja. Eu falo para a minha igreja: quem disse que sou eu que tenho que organizar essas coisas? Quem disse? Irmãos, se você... Aí eu fiquei muito feliz que quando vim domingo e uma irmã chegou na igreja e disse: pastor, fiquei muito feliz de receber uma visita de outro irmão da igreja. Fiquei morto de feliz. Fiquei morto de feliz quando eu vi um diácono, descobri que um diácono meu tinha notado um irmão, um jovem da nossa igreja que estava passando por uma dificuldade, e em vez de me ligar e dizer: pastor, você tem que falar com fulano, esse diácono meu, ele ligou para o jovem e disse: ei, vamos sair, nós dois. Isso é a igreja funcionando como a igreja. Espetacular. Façam isso. Quarto ingrediente. Nós vamos pular para o próximo capítulo. E no intervalo aqui temos uma coisa muito interessante. Eu não quero passar batido. Pastor, é meia-noite hoje, né? Okay. Não queria passar batido. É a celebração pela primeira vez da festa de tabernáculos. Não pela primeira vez desde o cativeiro, mas o texto aqui diz que é a primeira vez desde os tempos de Josué. Quer dizer que essa festa dos tabernáculos não havia sido celebrada desde os tempos de Josué, aquela primeira geração, passando o tempo de Davi e Salomão, o auge do reino. Até os reinos de Josias e Josafá e Ezequias, os reis bons, não havia sido celebrado. Só agora que foi restaurado. Isso, para vocês que estudam o Antigo Testamento e gostam de estudar os livros históricos, isso é muito importante entender. Nós temos a noção, às vezes, que a nação de Israel era uma nação santa que, vez por outra, caía no paganismo. Quando a Bíblia nos mostra outra história.
A nação de Israel era uma nação na sua essência pagã, que vez por outra tiveram um reavivamento. Se você vê a história de Israel é desse jeito. Presta atenção na próxima vez que você for ler as Escrituras. Capítulo 9, nós chegamos a outro culto. Isso já pode ser outro ponto, consistência. O outro culto, e as mesmas pessoas estão no culto. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. Agora a hora de arrependimento. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Entenderam aqui? Então, mais uma vez, era a manhã toda na pregação, saíram para o almoço, voltaram e era a tarde toda em confissão de pecados. Esse foi o culto. E agora é a hora de confissão. Confissão, eu espero que seja claro, todos nós entendemos que é importante. No livro de 1 João, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A Bíblia é muito clara da necessidade de confissão de pecados, principalmente confissão a Deus. E se eu pequei contra o meu irmão, então confissão àquele irmão. E isso os nossos amigos católicos bagunçam, porque eles colocam o sacerdote no lugar do mediador, no lugar de Jesus Cristo, mas eles acertam nesse ponto a importância de confissão. A importância de deixar a palavra de Deus nos atingir ao ponto de dizer: olha, isso sou eu. Que nem quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, e Natan conta essa história, a rodeia, e finalmente chega o ponto, diz: você é o homem, tu és o homem, né? E Davi, ele se vê atingido, ele entende que ele é um pecador, e ele diz: qual a primeira palavra que sai da boca dele? Eu tenho pecado, eu sou pecador. Irmãos, é difícil a gente está ouvindo a palavra de Deus, e pecadores que nós somos, é difícil não ter pelo menos uma coisa que nos atinge, não ter uma coisa que nos afeta, não ter uma coisa que nos chama a atenção. O Espírito Santo, de alguma forma, umas dicas. Primeiro, procurar aplicar a palavra de Deus à sua vida pessoal. Nós falamos no primeiro domingo a importância de não dizer: o pastor teria acertado neles, o pastor acertou neles hoje. Procurar dizer: o pastor acertou, a palavra de Deus acertou em mim hoje. Deixar a palavra mexer com os pecados na minha vida. Não ter medo da emoção de tristeza, nem de arrependimento. Isso pode estar vindo do Espírito Santo. E anotar nas suas anotações, aquelas anotações que vocês estão fazendo, anotar coisas na sua vida que precisam ser resolvidas. Aí nós chegamos, eu disse 4 ingredientes, são 5. Nós chegamos ao 5º ingrediente, capítulo 9, ele tem uma oração, a oração é linda, leia depois quando você chega em casa, essa oração é espetacular. Ele faz uma história tipo o que nós fizemos aqui no primeiro dia, um histórico da igreja, um histórico da nação de Israel, enfatizando a fidelidade de Deus. Aí depois desse momento de arrependimento e essa oração linda que é feita, em 9:38, o último versículo do capítulo: e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram em nossos príncipes os
nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que estão fazendo aqui? Estão todos juntando, dizendo esses pecados que nós estamos arrependidos, essas coisas que nós estamos nos arrependendo, essas áreas que nós como povo individualmente temos desobedecido a Deus, nós não vamos mais fazer. Daqui para frente vai ser diferente, porque junto com a confissão vem o arrependimento. O arrependimento envolve o quê? Mudança de comportamento, mudança de atitude. Os evangelhos e os apóstolos enfatizam muito isso. O João Batista, em Mateus 3, 7 e 8, diz o quê? Vendo as multidões dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, o politicamente correto, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo, sumarizando seu ministério, diz para o rei Festus, ele diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma distinção entre mera tristeza sobre o pecado e talvez arrependimento sobre os resultados do seu pecado e arrependimento verdadeiro. Ele diz em versículo 10 de 2 Coríntios 7, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que significa isso? O mero sentido de tristeza não significa arrependimento verdadeiro. O que significa arrependimento verdadeiro é mudança de comportamento. Eu tive um homem sentado na minha varanda lá em casa, alguns anos atrás, chorando por causa de sua infidelidade para com sua esposa, chorando, mas chorando verdadeiras lágrimas, pedindo perdão a Deus, chorando, mas choro mesmo. Isso foi na sexta-feira. No domingo ele estava na igreja da amante, dando testemunho diante da igreja da amante de como ele ficava feliz que Deus trouxe até dizer, Deus trouxe a amante à sua vida, de sexta para domingo. As lágrimas dele não significavam nada em termos de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Dicas: quando Deus, na pregação da palavra de Deus, te convence de um pecado, se compromete naquele momento, deixar de lado aquele pecado. Quando você for no próximo dia, no primeiro momento, começa a tomar os passos necessários para deixar de lado aquele pecado. E se for necessário, muitas vezes é necessário, poxa, eu não consigo fazer isso sozinho. É por isso que existe a igreja. Chegue para o irmão que você respeita, o irmão com quem você confia, para o pastor, para uma irmã, se você é senhora, uma das nossas irmãs da igreja, para uma irmã da igreja que você conhece e diz: olha, eu estou lutando com isso. E se a pessoa é madura, a pessoa não vai te condenar, a pessoa vai te abraçar, vai agradecer a Deus que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e vai fazer de tudo para te apoiar. Assim funciona a igreja quando tem arrependimento, ou assim deve funcionar a igreja quando tem arrependimento. Então, irmãos, são cinco ingredientes muito importantes. Primeiro, esteja presente na igreja. Segundo, valorize a pregação da palavra de Deus. Terceiro, valorize a comunhão. Quarto, enfatiza e pratique a confissão de pecados, confissão consciente. E depois põe em prática o arrependimento verdadeiro, que significa mudança de comportamento. Nós temos sempre 3 minutos. Irmãos, graças a Deus, pastor, obrigado. 46 anos, graças a Deus por isso. Glória ao nome dele por isso.
Porque nós falamos, a igreja é de Cristo. A igreja Vitória é de Cristo, a igreja Ebenezer é de Cristo. Não é nossa. Nós pensamos que é, mas não é. Deus colocou eu e você num determinado tempo dessa igreja. Mas Ele sempre foi o dono, antes de nós chegarmos aqui, e Ele continuará sendo o dono depois que nós partirmos daqui. Quem trouxe vitória à Igreja Batista Vitória nesses 46 anos não foi nem de nós, foi Ele. E quem pode dar essa vitória a cada um de vocês, particularmente na sua vida e na minha, com os nossos pecados, é Ele. Por isso vamos cantar o hino vitorioso, pensando sobre isso. Vou pedir àqueles que podem, por favor, se colocar de pé.